Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam em casa. A nossa aula de hoje será sobre frequência e período do movimento harmonioso simples, nosso MHS. A gente já viu alguma coisa nas primeiras aulas, tá? Dessa apostila sobre frequência e período. O que vem a ser a frequência e o que é período, tá? A frequência está relacionada à quantidade de vezes que um determinado objeto desenvolve o seu movimento, né? Repetição de movimentos. Então, quantas vezes ele vai, se nós estamos falando de um pêndulo, quantas oscilações ele faz, com que frequência ele faz essas oscilações. Quando nós falamos de período, ele é determinado como medida de tempo, né? Então, quantos segundos ele demora para fazer uma volta completa para a frequência. Então, um é o inverso do outro, tá ok? Eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 22. Tá? Então, aqui nós temos na página 22 o item 10.3, que fala de frequência e período do movimento harmonioso simples nosso. O nosso movimento, por ele ser periódico, ele possui período e frequência, tá? Que a gente consegue fazer determinar cálculos. Então, nós temos aqui um sistema de massa mola, né? Então, nós temos um objeto preso ao final de uma mola que será estendida por conta dessa atuação de movimento. Então, o que nós vamos conseguir determinar? Para iniciar, nós vamos visualizar que para ver essa elongação da mola ou compressão da mola, nós precisamos atuar sobre esse corpo uma determinada força. Essa força ela é chamada de força elástica, tá? Então, nós temos a força elástica que vai atuar sobre o sistema massa-mola. Essa força elástica ela já é conhecida para vocês, na primeira série do MED foi trabalhado com ela, né? E ela é definida por menos K vezes X. Ela é o produto, então, da constante elástica da mola vezes o X, que é a nossa elongação. Quer dizer, é a deformação que a mola vai sofrer quando esticada ou quando comprimida da sua origem, tá? E dentro desse sistema massa-mola, a gente ainda determina a aceleração. Essa aceleração que vai estar sendo atuada sobre o nosso bloco, né, determinado assim dentro do movimento, ele é dado por menos a pulsão. Pulsão é a nossa velocidade angular, a gente vai chamar ela de pulsão, né, ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno da nossa pulsão, vezes o tempo, vezes o nosso deslocamento angular. Então, nós vamos ter o nosso movimento inicial aqui, tá ok? Nosso φ, tá? Nosso φ inicial aqui. Se a gente sabe que a nossa elongação da mola é dada por A vezes o cosseno da pulsão vezes o tempo mais o nosso φ, tá? A nossa aceleração, ao invés de ter todo esse processo da fórmula extensa, nós podemos simplesmente, tá? Relacionando uma fórmula com a outra, chegar ao conceito de que a aceleração é o valor negativo da pulsão ao quadrado vezes a elongação, beleza? Então, quando falarmos de aceleração, nós podemos estar desenvolvendo esse processo, aceleração dentro do sistema massa-mola, tá? A força, já vimos também resultante do ano passado, é a nossa massa vezes a aceleração, sabendo então que nós temos uma força elástica aqui, na página anterior mostra que é a constante menos a constante vezes a elongação, e a nossa aceleração é menos a pulsão ao quadrado vezes x, nós conseguimos determinar que a nossa pulsão pode ser traduzida, né, encontrada, vamos dizer assim, pela raiz quadrada da constante da mola, tá? Constante da mola dividida pela massa, tá? Seguindo então, baseado nessa relação, nós conseguimos determinar tanto o período quanto a frequência, tá ok? E para encontrar o período nesse movimento, nós no sistema de massa-mola,
nós vamos partir da expressão dada lá no comecinho da apostila, que diz para nós que a pulsão ou a nossa velocidade angular é 2π sobre t, nós podemos substituir, pegar a equação anterior, que é a raiz quadrada de k sobre m, tá? Igual a 2π sobre t, que é a relação estabelecida. Se nós formos isolar o t, né? Esse 2, ó, nós vamos ter que fazer esse t vir para cá multiplicando e esse k sobre m dentro da raiz vai passar dividindo. Como a gente faz divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, o nosso período ele é dado por 2π vezes raiz quadrada da massa dividida pela constante elástica, tá? E como a gente determinando o período dessa forma, e a gente sabe que a frequência é o inverso, para achar o inverso de uma fração, a gente inverte a posição de numerador para denominador. Quem está no numerador passa para o denominador, quem está no denominador passa para o numerador. Vamos imaginar que esse 2π aqui, ele é transformado em fração, tem um 1 abaixo dele, ó, o 1 passa a ser numerador e o 2π passa a ser denominador. E a nossa fração, que é m sobre k, invertendo a nossa fração, nós temos k sobre m. Então, o nosso sistema para calcular a pulsão é dada por k sobre m, raiz quadrada de k sobre m, e o nosso período é 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k, tá? Vai dar exato? Muitas vezes não vai dar exato esses cálculos, pode dar decimal? Pode, tranquilo, vocês têm o uso da calculadora, então, auxiliado pela calculadora, vocês conseguem resolver com facilidade, tá? E a frequência, como é o inverso desse material, só vamos fazer a tradução do numerador para o denominador, tá ok? Sendo assim, então, o período e a frequência de um sistema massa-mola independem da amplitude. Percebam que tanto o valor aqui do período quanto o valor da frequência, para calcular o período ou a frequência, nós não temos o A maiúsculo da amplitude. Então, nós não vamos utilizar a amplitude para calcular nem período e nem frequência. Ai, prof, se tiver, nós vamos pegar e abrir, vamos dizer assim, as equações até chegar nos termos que a gente precisa. Nós precisamos de massa e da constante. O π é constante, né? 3,14. Se alguns problemas vai dar para vocês ainda o valor de π mais constante ainda, mais regular. Ele vai dar como 3 para vocês calcularem. E aí a gente tendo a constante da mola, né? O valor fixo que o problema vai dar para vocês. E a massa desse objeto que está sendo distendido da mola, vocês calculam tanto frequência quanto o período dela, ok? Então, observem aqui, nós temos o desenho de um pêndulo, tá? Nós temos um pêndulo aqui, então, também executa um movimento harmonioso, lembra do movimento vai e vem que a gente viu nos vídeos que eu passei para vocês passado, né? E desde que a amplitude desse movimento seja pequena. Então, nós temos aqui um movimento, ó, o pêndulo. Aqui nós temos o comprimento do orifício, né, do segmento dele. Então, a distância entre aonde ele está sendo preso até o objeto que está sendo suspenso. Nós temos aqui um comprimento chamado de L, tá? Um comprimento L. Nós temos aqui a força peso atuando. Nós temos a força da tração atuando. Lembrando que com a normal aqui nós temos um ângulo, processo angular. E nós conseguimos trabalhar com a projeção de seno e cosseno dentro da formação dele. Então, nós já conseguimos determinar alguns pontos nas aulas anteriores, tá? A força que faz o pêndulo oscilar é a decomposição das forças peso, que é massa vezes gravidade vezes seno do ângulo, tá ok? Então, a gente decompõe esse movimento. Essa é a força resultante que atua sobre o pêndulo e o seu sinal é negativo, pois ela é uma força restauradora. Por que restauradora? Porque ela ele voltar para o ponto de origem. Então, toda força que atua sobre o objeto faz ele ir, faz ele voltar, faz ele ir, faz ele voltar, sem a necessidade que você fique impulsionando como se fosse num balanço.
né? Vamos imaginar um balanço para você fazer o movimento, você empurra quem está sentado nele, empurra de novo. E aqui não. Aqui, com relação ao pêndulo, ele tem todo um processo de massa, né, por conta da gravidade e tudo mais, ele vai fazer esse movimento naturalmente, tá ok? Por executar então um movimento harmônico simples, a aceleração do pêndulo é igual à aceleração da massa-mola. Então, quando falarmos do pêndulo e da massa-mola, nós temos a mesma aceleração, menos a pulsão ao quadrado vezes x, tá? E se a gente for substituir a nossa pulsão, tá ok? Vai ser quem? Nossa gravidade dividido pelo comprimento do pêndulo. Então, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, ele está diretamente relacionado com a pulsão do pêndulo em si, tá? Outra situação, então, que a partir da pulsão, a gente também consegue trabalhar com o período e com a frequência. Então, se eu não tiver nem a constante, nem a massa, e tiver gravidade, né? Gravidade e o comprimento L, eu posso também trabalhar com o período e também trabalhar com a frequência. Nessa situação de substituir, como a gente fez antes com a massa e a constante, ó, dá a mesma relação. Nós vamos ter o nosso período, 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade, ou se eu quiser identificar a frequência, eu vou fazer o inverso disso. O 2π é numerador para ser denominador, e a gravidade, que é denominador, sobe para o numerador e o comprimento vai vir para o denominador, tá? Então, nós conseguimos concluir aqui que o período e a frequência do pêndulo simples independem de sua massa também. Então, nós não precisamos estar fixos em uma única maneira de calcular, tá? Eu preciso compreender que ele vem de um processo e nós vamos estar desenvolvendo isso em decorrência do que nós encontramos em cada um dos problemas em si, tá ok? Tem um quadro resumo que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Do movimento harmônico. Se vocês quiserem parar o vídeo e montar, esse é um mapa mental do movimento harmônico. É bem sugestivo para vocês terem aí no material de vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, do pêndulo simples, com a gravidade, com o comprimento, o período e a força. Nós temos o sistema massa-mola, que também a gente pode ir trabalhando com o período e a frequência. Tem isso aqui que é frequência, tem isso aqui que é período, o que é a amplitude da oscilação, o movimento sem atrito, a energia mecânica, energia cinética, potencial. Esses são os itens que nós precisamos saber dentro do nosso movimento, tá? Então, o nosso conteúdo em si, ele se resume a essa imagem que vocês estão vendo, tá? Então, vocês precisam ter claro para vocês cada um desses itens, tá ok? Vocês vão fazer, então, as atividades propostas na página 26, tá? Ó, da página 26 do exercício 22 ao exercício 25, tá? Então, página 26 e 27, exercício 22 ao exercício 25, tá ok? Até mais, fiquem com Deus e bom dia.